Gênesis capítulo 9, versículo 20 ao versículo 27. Aleluia. O texto não é muito grande, então eu quero fazer um pedido, quero convidá-la a fazer esta leitura, acompanhando esta leitura na tela que está projetada aqui. Posso ouvir um amém? Então leiamos. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos seus servos a seus irmãos. Despertando Noé do seu vinho, soube que, e disse: maldito, 26, e ajuntou: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Querido Pai, esta é a palavra que o Teu Espírito trouxe. Esta é a palavra que o Teu Espírito tem compartilhado. Então, Deus, que nenhuma pessoa, nenhuma vida aqui neste espaço, na transmissão desse culto, que ninguém, absolutamente ninguém, perca o peso de Tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Eu quero nesta manhã fazer um desafio e fazer um pedido a você que está aqui agora. Nós estamos ainda nesse espaço que estamos caminhando agora, já bem avançado, e você está percebendo na nossa obra aqui na igreja. O ar já foi comprado, os dutos já foram instalados, mas estamos ainda aguardando o piso para poder fazer a ligação do maquinário. Então, enquanto isso, nós vamos suportar um pouco a temperatura. Interessante é que no verão as pessoas, elas fazem a opção, quem gosta de praia, de ficar exposto na areia, com todo o calor da praia, e a gente aguenta isso, né? A gente aguenta isso. Então, eu gostaria de nesta manhã pedir que você tenha um pouco mais de resiliência, de misericórdia, e dizer assim: Senhor, está chegando perto, está chegando perto. Está chegando perto, amém? Nós estamos mais perto, nós estamos mais perto. Já chegou a primeira carreta de piso, de granito, ela já está colocada ali, e está vindo mais 3 carretas do Espírito Santo, de piso, de granito, e eu acredito que com as orações da igreja, nós vamos estar caminhando, e eu peço que você tenha um coração muito disposto
para tudo isso. Eu vou pedir que você que está aí ainda se locomovendo, eu gostaria que, se fosse possível, você procurasse um lugar, procurasse uma cadeira, porque nesta manhã Deus tem algo profético para a minha vida e para a tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Não permita que ninguém, que nada tire a tua atenção. Esse texto conta para nós algo que mexe comigo hoje e tenho certeza que vai mexer contigo também. É a palavra de Deus. Ele conta a história de um homem chamado Noé, mas é uma história que talvez, me permita dizer isso, talvez, se fosse dado a Noé, dizer para ele: Noé, escreva a tua biografia, ou faça a tua autobiografia. Você sabe o que é biografia? É a história de vida de alguém, não é? A biografia, ela tem duas biografias. Tem a biografia propriamente dita, que aliás, tem três biografias talvez. Tem a biografia autorizada, que alguém autoriza e alguém faz todas as correções da biografia que ele autorizou. Tem a autobiografia, é aquela que o próprio decide contar a sua história. E tem a biografia autônoma, independente, que alguém decide contar a história de alguém. O Brasil, inclusive, tem vivido uma polêmica aí, você deve ter lido, lógico, você leu, de um certo aí, homem famoso, um cantor, que ele não proibiu uma biografia, porque a biografia, ela contava algumas coisas que ele não gostaria que fosse contada. Eu fico pensando, Deus não faz biografia chapa branca. Deus não se presta a biografar alguém com devidas correções. Deus é um biógrafo imparcial. Glória a Deus por isso. Diga assim: Deus é um biógrafo imparcial. Ele conta a história, como diz, doa a quem doer. Ele conta a história. Nesta manhã, Deus está dizendo que há três grupos aqui nesse espaço. Há três grupos que vão estar nos assistindo nesta manhã, dentro desta biografia de Deus. Deus contou para nós, na biografia de Noé, que Noé um dia bebeu muito, se excedeu, tomou um pileque, ficou bêbado, tirou a roupa, ficou pelado e depois amaldiçoou a geração do seu filho Cão. Esse mesmo Deus que fez isso, se você voltar uma página da Bíblia, capítulo 6, voltar ao capítulo 6, você vai ver uma coisa que Deus fez com Noé, quando Deus começou a contar a biografia dele. O que Deus contou? Capítulo 6 de Noé, de Gênesis, tem na Bíblia isso aí, querida? Capítulo 6, versículo de número 8, 9 e 10. Olha o que está escrito, 6, 8, 9 e 10. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E Noé, o que tem? Andava com Deus. E Noé, o que tem? Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Deus não botou ponto final nessa história. Deus
Deus diz que Noé é justo, é íntegro, anda com Deus, casou, gerou filhos, fez uma arca, e Deus não botou o ponto final na história. Porque esse texto está ardendo no meu coração nesta manhã. Me percebi essa semana que nós terminamos 2014, já estamos em novembro. Você já parou para pensar nisso? Novembro, falei, meu Deus, acabou o ano acabou. Já estamos vendo em algumas lojas decoração de Natal, árvore de Natal e coisas de Natal, natalina. Jesus, acabou o ano acabou. Falei, Jesus, quando o ano está finalizando 2014, Deus, Tu tens um aviso para cada um de nós. Tu tem um aviso para a igreja. O texto diz que esse homem lindo de Deus, esse homem que o próprio Deus pega a pena e começa a escrever a história dele. Deus chama esse homem de justo. Deus chama este homem de íntegro entre os seus. Íntegro entre os seus contemporâneos. Deus diz, olha, ele é íntegro entre vocês. E não há nenhuma palavra que se oponha. Não, ninguém está dizendo que ele é peixinho, não, ninguém, ele é íntegro, ele é justo. Aí Deus vem e diz sobre ele algo que foi dito sobre Enoque. Diz que ele, Noé, andava com Deus. Meu Deus, que coisa linda. Talvez alguém poderia dizer, poxa, Deus está dando um próprio tiro no pé. Porque Deus que disse que ele é justo, íntegro, anda com Deus, é o mesmo Deus que vai dizer no capítulo 9, que ele agora é um bêbado, pelado, nu, bebeu, está bêbado. É o mesmo homem. Senhor, isso poderia ter sido tirado, essa página poderia ter sido tirada daí, Senhor. Puxa vida, podíamos não saber disso, não é? Que esse homem correto, que anda com Deus, qual foi o problema de Noé então, no capítulo 9? Que Noé, meu Deus, o que aconteceu com ele? O texto diz que a história do dilúvio, ela termina com um arco-íris. A história do dilúvio termina com um arco-íris. Deus, tocado, fez uma aliança com ele. Rapaz, você passa um ano na arca e quando sai, você faz um altar para mim, você sacrifica na minha presença. Uau, você, Noé, você mexeu comigo. E como prova disso, eu coloco um arco-íris no céu. Eu coloco uma abóboda colorida, um espectro de cores, para dizer para você que eu nunca mais vou esquecer, que eu não destruo mais a terra dessa maneira. Essa é a minha aliança. Então toda vez que você pular da tua tenda e sair, e você vê o arco-íris, veja eu piscando os olhos para você, dizendo, temos uma aliança, temos um pacto. Está aqui o meu arco-íris. E quando alguém perguntasse assim, vem cá, isso nunca existiu na terra, por que isso agora? É por causa dele. O arco-íris, o nome do arco-íris é Noé. O nome do arco-íris é por causa dele. Deus pintou, desenhou um arco-íris por causa de Noé. Deus tem uma aliança com ele. O Deus que faz um arco-íris no céu para Noé, é o mesmo Deus que vai permitir que Noé esteja mergulhado em sombras cinzas, em sombras de trevas. O texto diz, no versículo de número 2, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. A tenda de Noé naquele dia tinha trevas, nuvens pesadas,
era uma tenda escura. O arco-íris não refletia a beleza das cores lá dentro. Era uma tenda feia. Ele está bêbado, ele está nu. O texto é muito curto, é muito sucinto, mas com toda certeza, talvez ele falava coisas que não dava para entender, ou talvez estivesse até um tanto quanto sujo de vômito, ou quem sabe até sujo de alguma incontinência urinária. Qual foi o grande problema de Noé? O texto começa dizendo que Noé, ele virou lavrador e passou a plantar uma vinha. As duas informações que Deus dá sobre Noé, nenhuma das duas são reprovadas por Deus. Muito pelo contrário. Noé não fracassou por ter sido lavrador. Noé não fracassou por ter plantado uma vinha. Aliás, a vinha é uma dádiva de Deus. No seu tempo, a uva, ela tinha dois elementos, ela tinha duas aplicações básicas. A uva servia como um elemento medicinal, e a uva servia como um alimento, como algo que dava prazer também. Noé não foi reprovado por ter virado um lavrador. Noé não foi reprovado por ter plantado uma vinha. Então, onde está o erro de Noé? O erro de Noé foi ter perdido o limite, ter perdido a mão, ter perdido a moderação naquilo que estava fazendo, naquilo que fazia. Nesta manhã, Deus manda que eu faça algumas perguntas para mim e para você aqui. Quantas coisas Deus nos permite fazer? Quantas coisas Deus nos capacita a fazer? São coisas corretas, são coisas não pecaminosas, são coisas boas. E nós tropeçamos, nós pecamos, quando nós perdemos o limite naquilo que nós estamos fazendo. Aquele que trabalha demais em excesso, aquele que se entrega demais àquilo que aparentemente não é uma coisa ruim, mas a entrega dele é tão sem limite, que ele acaba transformando aquilo no próprio agente de sua embriaguez. Você conhece aquela expressão: pastor, eu não estou indo ao culto porque eu estou trabalhando muito. Pastor, eu estou completamente envolvido nos meus negócios. Deus manda trazer 3 avisos hoje aqui. Aviso número 1: cuidado, porque esse teu muito envolvimento pode embriagar você. Por mais correto que isso seja. Quando Noé começa a preparar o terreno para plantar uma vinha, não há pecado naquilo. Quando Noé começa a ver aquela parreira começar a tomar vida, aquilo não é pecado. Quando ele vai podar aquela árvore para que os cachos sejam melhores, aquilo não é pecado. Quando ele tem que escorar algum galho, porque o tamanho do cacho é tão grande que está arriando, aquilo não é pecado. Quando ele prova as primeiras uvas, quando ele saboreia os primeiros gomos daquelas uvas, as primeiras uvas, aquilo não é pecado. Mas a Bíblia diz que depois de colher uma grande colheita de uvas, ele foi para um lagar e ele começou a pisar aquela uva para fazer aquele caldo, fazer o suco da uva. A uva, enquanto não fermentada, ela não tem o teor alcoólico. Está nesse texto, está claro que depois de pegar aquele líquido, ele permitiu que aquilo fosse colocado em algum local, e aquilo entrou num processo de fermentação. Aquele líquido fermentou, e com toda certeza ele tomou o primeiro gole, ele tomou o primeiro copo, ele tomou a primeira taça, e ele perdeu o limite. Ele perdeu o limite da segunda, da terceira, da quarta, da quinta,
ele perdeu o limite. O interessante nesse texto, são detalhes que me mexem muito comigo, é que a família de Noé é uma família grande, porque tem Noé, a esposa. Noé tem 3 filhos e 3 noras. E no texto aqui já dá a entender que a geração de Cã já está aí, porque a maldição que ele lança é contra Canaã, é contra os filhos e não contra o pai. Observe esse detalhe: Cã, pai de Canaã. Então, Canaã, teoricamente aqui, é neto de Noé. Então, esse texto aqui dá-nos a compreensão que o grupo, o núcleo familiar já está muito grande, já está bem amplo, bem amplo. Interessante que dizem aí fora que ninguém gosta de beber sozinho. Então, cabe uma pergunta hoje. Número 1, Noé bebeu sozinho o vinho dessa colheita? Ele bebeu sozinho e bebeu tanto que se embriagou, ficou bêbado. Pergunta número 2, havia mais alguém com ele? E esse alguém com ele foi mais comedido? Opa, não, parei, chega, para mim tá bom, para mim parei. A Bíblia diz que ele bebeu em casa, na sua tenda. Ele armazenava esse tipo de bebida na sua casa? Ele levou para lá esse tipo de bebida? São perguntas que a palavra de Deus não traz para nós. Mas uma coisa fica muito clara: quando Noé está bêbado, pelado, Noé não é o único personagem ali. Há dezenas, há outras pessoas. A própria Bíblia está dizendo Cã, pai de Canaã. Ou seja, Cã já é pai, já tem filho. Já tem filho. E Sem também já tem. E Jafé também já tem. Ele bebeu, ele perdeu o limite. Ele perdeu o controle. Deus hoje manda dizer à igreja que é tempo de vigiar naquilo que fazemos. Estamos perdendo o controle em coisas. Perdendo o controle em coisas que praticamos. Pense de A a Z. Perdendo o controle. Pastor, eu estou estudando muito. Por isso eu não estou indo. Pastor, eu estou trabalhando muito. Eu estou namorando muito. Estamos perdendo o time, o tempero, a medida, no excesso que nós estamos praticando. É pecado trabalhar? Não, é bíblico. Mas trabalhar fora de medida é pecado, é embriaguez. Há uma expressão no inglês, workaholic. São pessoas que se viciaram no trabalho. Trabalho. E olha, eu não posso parar para pensar nada, porque eu estou trabalhando. É uma embriaguez. Está completamente envolvido nas conexões, e você já está cansado de ver isso, que estamos vivendo hoje, o tempo das conexões. Olha, eu estou conectado o tempo todo. Aí a gente é capaz de vir à igreja e ficar conectado numa rede social qualquer, e a gente está se embriagando. Antes de tomar a Santa Ceia, eu quero que Deus pergunte a mim: não, pastor, esquece, ao homem Jaime, você não está passando da medida em algumas coisas? É lindo quando Salomão usa uma metáfora que diz assim: achaste mel, você come e bebe o que basta, tenha limite, porque se você perder o limite, você vai vomitar. Você achou mel, então que tenha limite o teu mel. Pastor, eu estou dividindo o meu tempo, eu estou fazendo aqui um planejamento, hora de ter uma devocional com Deus, hora disso, hora daquilo outro, senão a gente perde o limite. Há um ditado popular que brinca com quem é muito ratinho de praia, que diz assim, quando sai da praia: e aí, me empresta a chave que eu vou amanhã. São pessoas que chegam de manhã na praia e saem no anoitecer.
Nós temos uma igreja lá na Prudência do Amaral, e durante um período eu estive ali. E quando a gente chegava para o culto da noite, você via pessoas saindo da praia com cadeira de sol e barraca. Assim, meu Deus, já anoiteceu. Ficou batendo papo, ficou conversando, batendo papo, e o dia inteiro passou ali. A gente perde o limite, a gente perde a dose. Antes de tomar a Santa Ceia, nesta manhã, eu queria que você dissesse para você mesmo: meu Deus, traz disciplina, para que eu não perca a dose, não perca a medida em nada daquilo que eu estou fazendo. Você entende isso? Amém? Amém, você compreende isso? Senhor, eu não quero perder, ó Pai, eu não quero perder absolutamente nada, eu não quero perder esse momento, eu não quero. Sabe, talvez se desse para Noé, escreve a tua biografia. Eu não vou julgar que ele colocaria isso, eu não sei, mas Deus colocou. Deus colocou isso. Um homem que é justo, que é íntegro, que anda com Deus, Deus coloca. É bêbado, é um pelado, está nu na sua tenda. Um homem que Deus fez um arco-íris. Eu não sei se Deus sofreu alguma afronta do diabo. Ô Deus, ô Criador, ô Jeová, cadê aquele cara do arco-íris? Cadê aquele do arco-íris? Hein, Deus, cadê ele? Cadê ele? Começou bem e terminou muito, muito mal. Eu pedi para colocar na tela uma oração para fazermos hoje. E eu quero que você faça essa oração comigo. Está aqui na tela. Senhor, me ajude a terminar bem. Você não ouviu a oração? Eu vou fazer. Senhor, me ajude a terminar bem. Vamos repetir isso, diga assim: Senhor, me ajude a terminar bem. Eu gosto da tecnologia, eu gosto de uma empresa aí, americana de tecnologia, de computadores, de programas, eu gosto. Me identifiquei com aquela empresa, com aquela marca. E essa semana eu fui assim, fui decepcionado quando o CEO daquela empresa disse ao mundo todo. Falei, não, ele não podia ter feito isso. Eu acho que aquele que ele sucedeu deve ter tremido lá no buraco lá do cemitério. Não, cara, não foi isso que eu mandei você falar. Ele disse para o mundo todo, graças a Deus. Eu falei, não. Se eu estivesse perto dele, eu dava um cascudo nele. Não, fala a tua boca. Porque daqui a alguns anos, talvez ele se arrependa disso. Daqui a uns anos, talvez esse... não devia ter falado isso. Senhor, me ajude a terminar bem. Senhor, me ajude a terminar bem. Sabe, se Noé tivesse feito essa oração antes de começar a se embriagar, ele não passaria por essa tragédia. Senhor, me ajude. Irmãos, começar bem às vezes é muito fácil. Começar bem às vezes é tranquilo. Parece que todos os ventos sofram a favor. Parece que todas as brisas, ela é a favor. Aleluia, glória a Deus. E esse é o cara da arca, é ele. Pela misericórdia de Deus fizemos essa obrinha aí. Esse é o cara da arca. Esse é o cara que é íntegro, que é justo. Esse é o cara que está nu, pelado, bêbado, e depois vai lançar uma maldição sobre a geração do seu filho. Repita mais uma vez: Senhor, me ajude a terminar bem. Me ajude a terminar bem, Deus. Você tem essa preocupação? Fiz 62 anos. Eu fico, Deus, me permita chegar, não sei mais quantos anos na frente, mas me permita, Deus, chegar lá na frente, olhar e dizer assim: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Me permita, Deus, me permita. Eu queria que você tivesse essa preocupação também.
Eu queria que você dissesse: Deus, me ajude todo dia, me ajude a terminar bem. Me ajude a terminar bem, me ajude a terminar bem. Estamos vendo aí nas páginas das revistas, gente dizendo: estou pensando em me matar, estou pensando em me matar, estou pensando em me matar. O moço lá de São Paulo, o médico, disse: comprei uma arma, e olha, eu vou acabar comigo, eu vou acabar com essa história. Alguém que já foi quase que um ícone na sua área de tratamento, e hoje tem uma roupa de um detento e está dizendo que o desejo é tirar a própria vida. Senhor, me ajude a terminar bem. Amém. Diga assim: 3 grupos. Diga 3 grupos. Diga assim: grupo número 1, pessoas boas, pessoas de Deus, que perdem o limite e o controle do que fazem. Pessoas boas, pessoas crentes, pessoas fiéis que andam com Deus, pessoas obedientes que perdem o limite daquilo que fazem. Deus, misericórdia de nós, misericórdia de nós. Pessoas que se entregam com tanta vontade em algumas coisas, que não param para perguntar: Deus, tu estás se agradando deste negócio? Senhor, tu estás se agradando desta atitude? Tu estás se agradando deste meu comportamento? Pessoas de Deus. Não é um feiticeiro, não é um macumbeiro, não é um homem de Deus. É um santo homem de Deus, mas que perde o limite naquilo que está fazendo. Que Deus nos dê equilíbrio, que Deus nos dê moderação a mim e a você. Amém? Diga assim: que haja guardas em torno da minha vida. Diga assim: que haja uma espada na minha boca, nos meus lábios. Pessoas de Deus que perdem o controle, que começam a falar e destrambelam e perdem o controle. Você se preocupa com isso? Você se preocupa com isso? Há um vídeo no YouTube, você já deve ter visto, as pessoas estão muito aí vendo as coisas. É uma senhora trazendo uma pregação sobre temperança, sobre paciência. Já deve ter visto isso. Porque a paciência, e mamãe, porque a paciência, mamãe, e ela despeja tudo, ela abre a porta do inferno e fala tudo que não podia falar. Aí você olha assim: uau, ela está falando sobre paciência, sobre moderação, sobre equilíbrio. Ontem eu estava perto de alguém, a criança fez, a mãe falou assim: seu atentado, seu atentado. Eu falei: meu Deus, é uma criança. Aí quase que eu falei: moça, irmã, quem é atentado, ele ou a senhora? Quem é o atentado aqui nessa história? Meu Deus, a gente perde. Ela tinha razão em chamar a atenção? Tinha. A criança estava espevitada, mas a gente perde o limite, a gente perde a força da mão. A gente perde a força da mão. A Bíblia, quando manda corrigir com vara, a Bíblia não fala de tortura. A Bíblia não fala de tortura. Ela fala para usar com amor. Diga comigo assim: Senhor, ensina-me a ter equilíbrio, domínio próprio. Ensina-me, Deus, ensina-me. Há tempo de abraçar e tempo de deixar o quê? De abraçar. Há tempo de carinho e tempo de parar o carinho. Há tempo de dormir, há tempo de acordar. Há tempo. Deus, Noé. Não é pecado plantar uma vinha, não é pecado provar a uva, não é pecado beber o suco, não é, mas é pecado ficar bêbado. Deus pergunta nessa manhã a Jaime e a mim e a você: você tem noção de coisas que está te embriagando? Pergunte para quem está ao teu lado, pergunte para quem, diga assim: você tem noção de coisas que está te embriagando? Você tem noção disso?
Você tem noção disso, que tem coisas que está te embriagando? Pastor, eu vejo televisão demais, está te embriagando isso, pelo amor de Deus. Muita televisão, muita internet, muito face, está te embriagando isso, pelo amor de Deus, está te embriagando. Você tem noção disso? Tem noção? Internet não é pecado, televisão não é pecado, mas demais é pecado. Demais é pecado. Demais é pecado. Dormir é bênção de Deus, é dádiva de Deus, mas dormir demais é pecado, é preguiça. É preguiça. É preguiça. Lembro a esposa que um dia falou comigo: pastor, meu casamento acabou. Eu pulo da cama 6 horas para ir para o trabalho. Pego 2 conduções. E ele, pastor, pergunta onde ele fica, roncando de babar. Babando lá. Aí eu volto no final do dia. O lixo que estava lá, no mesmo local. Aí eu tenho que voltar, pegar lixo, jogar lixo fora. Eu tenho que fazer a coisa. Mas, parece É pecado dormir? Não! É bíblico, é santo dormir. Mas no limite. Amém? Diga com amor, diga assim: em nome de Jesus, pare de se embriagar. Pare de se embriagar. Pare de se embriagar. Pare. Você hoje vai dizer: Deus, hoje eu paro de me embriagar. Hoje eu vou fazer um planejamento. Eu vou estudar no horário tal e tal. Eu vou ter um devocional tal hora. Pastor, sabe por que eu não tenho a Bíblia? Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Você sabia que existe a Bíblia em áudio, a Bíblia falada? Essa semana eu estava fazendo um exercício físico e eu estava ouvindo, e a pessoa falou: está ouvindo o quê? Eu falei: estou ouvindo Tito. Hã? Quem é Tito? Eu falei: Tito. Aí botei. Ele: caraca, é a palavra. Eu falei: tu não sabia? Eu não. Eu falei: então, um dia eu faço com Tito, outro dia eu faço com Timóteo, outro dia eu faço com Coríntios. É a Bíblia falada. Eu tô correndo e estou ouvindo Timóteo, Paulo. Eu estou ouvindo a palavra. E vou falar com a minha esposa para baixar isso também. Então baixa Bíblia em áudio. Aí você vai caminhar, correr, trabalhar ouvindo a palavra de Deus. Meu irmão, você tem que ter limite. Pastor, não, meu negócio é só amor, beijar. E o resto? Não, o resto é só beijar. A outra falou comigo: pastor, é muito amoroso, muito fogo puro, mas trabalho que é bom nada. Pastor, não dá não, pastor. Não dá não. Tem uns que são meio fracos. Esse é até valente demais. Mas do outro lado ele não faz. E aí, arranjou um emprego? Estou botando no currículo. Mas fala alguma coisa, rapaz. Eu estou botando no currículo, bem. Mas eu estou cansando dessa história de ouvir isso. Em nome de Jesus. Você vai dizer: Deus, me ajude a terminar bem. Senhor, eu quero ter limites. Amém? Diga assim: grupo número 1, pessoas que precisam ter limites. Diga grupo número 2. Versículo 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Irmãos, Cã é um cara sensacional. Cã foi o ajudante do pai, foi parceiro, foi companheiro no projeto. Cã foi a alegria do pai. Com toda certeza, o pai dizia para a mulher dele, não é assim: olha, minha filha, Deus nos deu 3 príncipes, Deus nos deu 3 filhões. E olha que coisa, esse menino pega tudo, ele levanta a madeira. Esse menino é uma bênção. E realmente era uma bênção. Cã era uma bênção. Mas a Bíblia diz, lamentavelmente, que Cã, ele não conseguiu se calar quando viu a nudez do pai. Nesta manhã, Deus manda que eu fale especificamente com pessoas aqui que estão com o espírito de contar coisas desagradáveis que você viu
e que você está divulgando. Pessoas do mesmo sangue, do mesmo DNA, da mesma família. Sabe quem denigriu o pai? O próprio filho caçula. Sabe quem está denigrindo o irmão? O próprio irmão. O que você está contando hoje para os outros, hein? O que você está postando aí para os outros, hein? O que você está fazendo? Você tem noção o tamanho da desgraça que isso vai resultar? Você tem noção a desgraça que isso vai gerar? Mas tem gente que assim, não, olha, não me conta nada, porque se me contar eu conto tudo. Meu negócio é postar lá. E estou sabendo, um passarinho me contou. Um passarinho me contou. Nesta manhã, um aviso de Deus para você hoje. Essa atitude pode desgraçar a tua geração. Essa atitude pode arruinar a tua geração. Pastor, eu sempre contei tudo, então para a partir de hoje. A partir de hoje você vai dizer, Senhor, nunca mais. Se Cão tivesse visto o pai nu, não foi culpa dele, ele entrou e o pai está pelado. O erro estava só com o pai. Ele teria pegado, visto aquilo, meu Deus, pegaria um lençol, uma coisa, jogaria em cima do pai. E diria, pai, paizinho, pai querido, pai, o senhor está pelado, o senhor está de roupa, pai. Por favor, pai. Ele teria resolvido aquele problema. Mas Cã saiu, contou para Sem e Jafé. E o texto diz de maneira sublime, que os dois irmãos pegaram um lençol, pegaram uma capa, pegaram um tecido e foram andando de costas, para não ver a nudez do pai. Enquanto tem gente pagando dinheiro para ver a nudez, enquanto tem gente gastando sola de sapato para ouvir nudez, enquanto tem gente pagando impulso de telefone para ouvir nudez, glória a Deus, porque tem outro time. Que nesta manhã você faça uma aliança com Deus agora. Senhor, não me interessa ver a nudez dos meus irmãos. Você sabe o que é a nudez? É qualquer deslize, não é apenas a parte sexual, genital, é qualquer deslize a nudez. Senhor, não me interessa ver nudez. Senhor, eu não quero me banquetear, eu não quero ter prazer em ver nudez. Você sabe o que diz o livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 12? Coloque na tela Provérbios 10 e 12. O ódio excita contendas, mas o amor, o que tem? O amor, o que tem? Você sabe o que levou o Jafé e Sem a cobrir o pai? O que levou o Jafé e Sem a cobrir o pai, sabendo que o pai está bêbado? O que levou eles a cobrir? O amor. O amor. Então fica claro nesse texto que Cão estava não muito ativado em amor para com o pai. Irmão, em nome de Jesus, o amor cobre, o amor suporta, o amor sofre, o amor tudo espera, o amor tudo crê. Eu sei que seria bom termos pessoas perfeitas ao nosso lado. Eu sei que seria ideal termos pessoas e sermos perfeitos também. Mas é o amor que nos faz ver outra coisa. Amém? Então diga para quem está perto, diga assim, é por causa do amor que eu te vejo com outros olhos. É por causa do amor, é por causa do amor. O amor cobre todas as transgressões. Ah, pastor, ele ronca, ele baba, mas eu cubro com amor. Eu cubro com amor. Pastor, ele é muito lento, ele é muito lerdo, ele anda devagar, quase parando, mas eu cubro com amor. Eu cubro com amor, eu cubro com amor, eu cubro. Pastor, eu sou ligado em 380 volts, ele é ligado em menos de 110, mas eu cubro com amor.
eu cubro com amor. Eu cubro com amor. É lindo quando Esaú diz assim para Jacó: Jacó, não vou contigo não, eu vou no passo das criancinhas. No amor, no amor. É no amor. O amor cobre todas as transgressões. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz aqui. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. O que o amor faz? Leia comigo. Acima de tudo, porém, tende o quê? Amor. Não vi. Amor intenso. Diga, amor intenso. Diga, amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre o quê? Multidão de pecados. Aleluia. Diga, amor intenso. Intenso. É fácil? Não, não é fácil. Não é tranquilo, mas isso é uma decisão que nós fazemos. Nós decidimos isso. Nós vamos decidir isso. Então, 3 grupos aqui. Um grupo que perde o controle, perde o limite, perde a mão. Outro grupo que vê uma tragédia e sai contando. E o terceiro grupo é o grupo que ama, é o grupo que cobre, é o grupo que esconde. Eu quero nesta manhã, quantos aqui querem fazer parte apenas do terceiro grupo? O grupo que cobre, o grupo que ama. Aleluia, 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 aleluia. Fique de pé, meu irmão, no nome de Jesus. Eu vou repetir, eu não sei se você entendeu. Diga comigo assim: grupo 1, o grupo que perde o limite das coisas que faz, sejam elas boas ou não boas, não importa. Eu estou diante aqui, vou falar uma coisa. Eu estou diante aqui de queridos pastores que estão viajando para pregar. Eu vou falar uma coisa para vocês, porque Deus me mandou falar. Eu fui aluno do IBP, e no IBP nós tínhamos uma classe meu Deus, eu acho que foi uma das melhores, foi uma turma excepcional que tinha no IBP. Nós tínhamos lá um colega, ele morava em Nova Iguaçu, ele era um pregador. Ele era um pregador que Deus usava ele com uma graça sobrenatural. Estudou comigo, sentávamos juntos. Mas aquele moço, ele entrou numa de viajar o tempo todo atendendo o convite. Eu estava ainda, nem casado eu era. Aí eu dizia a fulano assim: cara, mas ele já era casado. Rapaz, você não está viajando muito? Não, mas é Deus. Deus tem pressa. Deus tem pressa e tem que fazer a obra de Deus. Falei, cara, mas está viajando muito, cara. Voltava rouco. Rondônia, Acre, Amazonas, não sei o que, Espírito Santo, Vitória, Minas. Falei, cara, tu faltou prova, cara. Voltava fazendo a obra. Deus me chamou. Um belo dia na cantina, eu perguntei para ele. Falei, o que a tua esposa acha disso? Na época não tinha avião, como tem hoje. Ele viajava, era de ônibus. O que a tua esposa acha disso? Ela não gosta, mas ela não quer me acompanhar. Então, meu irmão, eu vou fazer a obra de Deus. Eu falei, mas ela pode te acompanhar? Não, ela é professora. Dava aula num colégio lá na região que ele morava. É um amigo. Há um pouco tempo atrás esteve aqui, nós permitimos que ele viesse falar aqui para ajudar ele. Um belo dia ele chegou meio diferente no IBP. Meio triste. Falei, o que aconteceu, varão? Deus operou, curou, milagres. Falei, mas você está com um semblante diferente. O diabo está furioso. O diabo está furioso. O que foi, meu filho? Ela foi embora. Ela quem? A esposa. Eu falei, ela foi embora? Eu falei, cara, ela esperou bastante. Falei, ela esperou bastante, cara. Rapaz, no tempo que eu te conheço, você não para, você viaja sem parar, cara. Na época não tinha telefone celular. Era telefone discado. Ele ficava uma semana fora, direto. Às vezes mais dias. Porque pregava num canto, a outra igreja via, chamava para cá. Ele ia atender um convite, atendia logo 3.
A esposa foi embora, levou os filhos. Aquilo somatizou o corpo dele, ele ficou doente. A doença agravou. Hoje parece uma pessoa completamente enferma andando. Você vê a marca do sofrimento no rosto dele. Fazendo uma coisa certa, fazendo uma coisa para Deus, mas perdeu o limite da quantidade que está fazendo. Você entende isso hoje? Diga assim: ser lavrador não foi o pecado. Diga: plantar vinha não foi o pecado. Embriagar é o pecado. Perdeu o limite. Invista na tua família. Invista na tua casa. Invista na tua saúde. Invista na tua vida secular. Invista. Invista. Invista os teus recursos. Poupe. Faça uma poupançazinha. Comece uma poupançazinha. Ah, pastor, é pela fé. Essa é o que o diabo quer que você faça. Seja sensato, pelo amor de Deus. Invista o tempo que você vai dizer: hoje eu vou pintar lá em casa. Hoje eu vou fazer aquele cimentado do quintal. Hoje eu vou fazer aquilo. Hoje eu vou tirar aquele vazamento em nome de Jesus. Você entende isso hoje? Amém? Amém. Significa que aquela porta vai ser consertada. Amém. Significa que aquele chuveiro vai ser trocado. Amém. 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 Significa que aquele ferro vai ser consertado e vai passar a roupa sem ficar frio. Amém. 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 Segundo grupo é o grupo que vê, fala, divulga, fofoca, murmura, conta. Esse grupo é o grupo que vai ser amaldiçoado. Terceiro grupo é o grupo que cobre, que esconde e que diz: eu vou cobrir a transgressão dele. Eu não quero ver, não me interessa, não me edifica, não me traz prazer, me traz tristeza. Eu vou cobrir, porque eu quero a bênção de Deus na minha vida. Eu vou então perguntar: quem aqui quer fazer parte do terceiro grupo hoje? Quem aqui hoje quer dizer: Deus, eu quero fazer parte do terceiro grupo hoje? Você quer fazer parte do terceiro grupo? Diz amém. Diga assim: Senhor, eu quero fazer parte do grupo que cobre. Amém. Você pode dizer glória a Deus hoje? Qual foi a oração que eu propus hoje para fazermos? Senhor, o quê? Senhor, o quê? Senhor, me ajude o quê? A terminar bem. Diga assim: eu termino bem quando eu tenho limites e controle nas coisas que eu faço. Eu termino bem quando eu não me presto a ser mensageiro do inferno. Eu termino bem quando eu decido dizer: eu vou cobrir a transgressão. Eu não apoio, eu não advogo, eu não faço apologia, mas eu vou cobrir a transgressão dele. Eu vou cobrir porque eu tenho amor de Deus derramado no meu coração. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã, meu irmão? Glória a Deus. Oh Deus, me ajude a terminar bem. Me ajude a terminar bem.